Sabe aquela sensação logo cedo? Antes mesmo de você lavar o rosto, de que o dia já começou ganhando de você? Você abre os olhos, estica o braço, alcança o aparelho na mesa de cabeceira e em menos de 30 segundos, uma onda silenciosa de inadequação atropela o seu descanso. Você nem se levantou, mas já sente que deveria ter acordado 2 horas antes. Você olha para uma tela e, de repente, sua sala parece pequena demais. Sua carreira parece estagnada demais. E a sua própria vida parece um rascunho mal acabado de algo que nunca chega a ser publicado. Você não está doente. Você não é incapaz. Você só foi treinado. A verdade que ninguém te conta enquanto você rola o dedo pela tela é que a internet não é apenas uma ferramenta de comunicação. Ela é o maior centro de treinamento comportamental já construído na história da humanidade. E o que ela está treinando você para sentir? Com uma precisão cirúrgica, é o atraso. O atraso constante. A sensação de que existe uma festa acontecendo em algum lugar. Uma realização sendo alcançada por alguém. Uma sabedoria sendo dominada por outros. E você ficou para trás. Nós entramos em uma corrida que ninguém nos explicou as regras. Ninguém nos deu um mapa. E, principalmente, ninguém nos disse onde fica a linha de chegada. Mas nós corremos sentados no sofá, corremos enquanto jantamos. Corremos até quando tentamos dormir, com a mente processando 1000 versões de quem deveríamos ser e o que deveríamos estar fazendo. Pare um pouco e pense no peso dessa palavra. Atraso. Para se estar atrasado, é preciso que exista um horário certo para se estar atrás. É preciso que exista alguém na frente. Mas quem definiu o cronômetro da sua vida? Quem foi que decidiu que aos 20, aos 30 ou aos 40 anos, o sucesso tem um formato de moldura quadrada e uma iluminação perfeita? A estrutura do que vivemos hoje é baseada na comparação constante. Antigamente, você se comparava com o seu vizinho, com seu colega de trabalho, com alguém do seu círculo social imediato. Hoje, o seu cérebro, que evoluiu para lidar com grupos de no máximo 150 pessoas, é forçado a se comparar com os destaques dos melhores momentos de 8 bilhões de indivíduos. Você está comparando os seus bastidores, a sua pia suja, a sua dúvida existencial e o seu cansaço físico, com a edição final e filtrada de milhões de pessoas. É uma luta desleal. É como tentar vencer uma corrida contra um fantasma que não precisa descansar. Não tem boletos para pagar e não sente tristeza. Esse treinamento constante cria em nós um sistema operacional emocional, onde a pausa é vista como falha, onde o silêncio é interpretado como oportunidade perdida se você para por 10 minutos para olhar pela janela, sem um objetivo produtivo. Uma voz lá no fundo, treinada pelos algoritmos da performance, começa a sussurrar que você está desperdiçando tempo. Que enquanto você olha para o céu, alguém está faturando, alguém está treinando, alguém está sendo mais feliz que você. Mas o que é esse tempo que estamos perdendo? Se o tempo é a matéria-prima da vida, por que nos sentimos culpados ao simplesmente viver? Nós fomos ensinados a transformar cada momento da nossa existência em conteúdo, ou em resultado. Se você faz uma viagem e não registra, parece que ela não aconteceu da mesma forma. Se você aprende um hobby, mas não o monetiza ou não o exibe, parece que ele não tem valor. A produtividade performática transformou seres humanos em marcas pessoais, que precisam de atualização constante. E marcas não podem ficar estagnadas. Marcas precisam de crescimento trimestral. O problema é que você não é uma empresa. Você é um organismo biológico com ritmos, ciclos e necessidades de descompressão que a tecnologia ignora completamente. A máquina não cansa, então ela treina você para sentir vergonha do seu próprio cansaço. Ela cria uma escala emocional progressiva. Primeiro vem a curiosidade de ver o que os outros estão fazendo. Depois, a admiração. Logo em seguida, a comparação silenciosa e, por fim,
A frustração profunda, essa frustração é o combustível do sistema. Uma pessoa satisfeita não consome desesperadamente. Uma pessoa que se sente em paz com o seu próprio ritmo não precisa comprar a próxima solução mágica para a produtividade, nem o próximo curso que promete o atalho para o sucesso que ela nem sabe sequer. O sentimento de estar atrasado é o que mantém a roda girando. É o que faz você clicar, comprar e continuar rolando a tela em busca de uma resposta que nunca virá de fora. Perceba como a sua mente reage quando você vê alguém da sua idade conquistando algo que você deseja. É um soco no estômago. É a sensação de que o tempo está escorrendo entre os seus dedos e você está parado. Mas a verdade é que ninguém está parado. A vida não é uma linha reta onde todos partem do mesmo ponto. Alguns começam com o vento a favor, outros carregando pedras nas costas, alguns estão correndo uma maratona, outros estão apenas tentando caminhar até a esquina. A internet nivelou a aparência das vidas, mas não as realidades. Ela apagou o processo e deixou apenas o resultado. E quando você só consome o resultado alheio, você perde a paciência com o seu próprio processo. Você quer a colheita sem o tempo do plantio. Você quer a fluência sem o tempo do estudo. Você quer o corpo sem o tempo do esforço. E como o resultado demora, você se sente atrasado. O treinamento foi tão bem feito que nós começamos a nos policiar. Nós nos tornamos nossos próprios capatazes digitais. Olhamos para o relógio e sentimos que cada minuto não otimizado é um pecado contra o nosso potencial. Mas o potencial humano não é uma bateria de celular que precisa estar sempre em 100%. O potencial humano é como uma floresta. Precisa de tempo, de estações de chuva, de quedas de folhas e de silêncio para crescer. Estamos vivendo a era da paralisia pela análise. Temos tantas opções, vemos tantos caminhos perfeitos na tela, que ficamos travados no medo de escolher o caminho errado e perder mais tempo ainda. É o paradoxo moderno. Quanto mais ferramentas temos para acelerar, mais sentimos que o tempo é insuficiente. Quanto mais nos conectamos com o mundo, mais desconectados ficamos da nossa própria percepção de satisfação. Você já se perguntou por que as fotos de desconhecidos no seu feed causam mais impacto do que a sua própria realidade física? É porque a imagem é estática, controlada e perfeita. A sua realidade é barulhenta, confusa e cheia de arestas. Você está tentando comparar um objeto de arte cuidadosamente curado com a vida crua e pulsante. É óbvio que a vida real vai parecer atrasada perto da ficção digital. Precisamos nomear o que estamos sentindo. Isso não é apenas ansiedade comum. É uma ansiedade de status amplificada por algoritmos. É a dor de não pertencer a uma elite imaginária que parece estar sempre um passo à frente. A pergunta que fica ecoando, aquela que você tenta abafar com mais vídeos curtos e mais distrações, é simples, mas devastadora. Se você parasse de se comparar agora, se todas as telas do mundo apagassem e sobrasse apenas você e o seu momento presente, você ainda se sentiria atrasado? Talvez você descubra que o seu ritmo é o único ritmo que realmente importa. Talvez você perceba que a corrida é uma ilusão e que, enquanto você tentava alcançar os outros, você esqueceu de habitar a si mesmo. Você já percebeu que a sua pressa quase nunca é sobre a urgência das tarefas, mas sobre o medo de ser esquecido pelo mundo, enquanto você simplesmente respira? Essa angústia que aperta o peito quando você vê alguém vencendo, enquanto você ainda está tentando entender como organizar a sua semana, tem um nome. É a erosão da paciência. Fomos condicionados a acreditar que tudo o que é bom deve ser instantâneo. Se o vídeo demora 3 segundos para carregar, nós nos irritamos. Se a encomenda não chega no dia seguinte, nos sentimos lesados. Transportamos essa lógica da eficiência tecnológica para a nossa biologia. Queremos que a nossa maturidade emocional, a nossa estabilidade financeira e os nossos relacionamentos tenham a mesma velocidade de um processador de última geração. Mas a vida é feita de processos analógicos. O aprendizado é lento. O luto é lento. A construção de uma confiança sólida é lenta.
Quando você tenta imprimir a velocidade do digital no tecido da vida real, o tecido rasga. E esse rasgo é o que você chama de burnout, de crise de identidade, de exaustão existencial. O sistema quer que você sinta que está perdendo o bonde. Porque uma pessoa que corre desesperada não tem tempo de olhar para os lados e questionar para onde o bonde está indo. Se você parar para pensar, vai perceber que a maioria das coisas que te fazem sentir atrasado são construções sociais que mudam a cada década. O que era sucesso nos anos 90 não é o que é sucesso hoje. O que é tendência hoje será motivo de piada amanhã. No entanto, o seu sofrimento por não alcançar esses padrões é real e profundo agora. Estamos vivendo a ditadura da visibilidade. Parece que se você não está sendo visto progredindo, você está retrocedendo. Mas a árvore cresce mais no silêncio do que sob a luz dos holofotes. As raízes se aprofundam na escuridão, longe dos olhos de quem passa. O seu crescimento interno, as batalhas que você venceu sozinho no seu quarto, as vezes que você escolheu não desistir mesmo quando ninguém estava olhando, nada disso gera curtidas. Mas é exatamente isso que sustenta quem você é. A internet te treinou para ser um espectador da vida alheia e um juiz implacável da sua própria. Ela te deu uma lupa para enxergar os defeitos na sua jornada e um filtro para embelezar a jornada dos outros. O resultado dessa equação é sempre negativo para você. Você se torna um estrangeiro na sua própria rotina, sempre desejando estar em outro lugar, sendo outra pessoa, vivendo outro tempo. Olhe para suas mãos agora. Elas estão aqui neste tempo. Nesta realidade, elas não estão no futuro que você imagina, nem no passado que você lamenta. Elas estão no único lugar onde a vida realmente acontece. O atraso é uma ficção mental alimentada por algoritmos que lucram com a sua pressa. O tempo não é um inimigo que você precisa derrotar. O tempo é o espaço onde a sua história se desenrola, com todas as suas pausas, desvios e silêncios necessários. Chegamos a um ponto onde a produtividade se tornou uma performance. Não importa o quanto você faz, importa o quanto parece que você faz. E nessa busca por parecer produtivo, perdemos a capacidade de ser criativos, de ser contemplativos, de simplesmente ser. A geração que mais produziu conteúdo sobre como viver bem é a mesma que menos tem tempo para, de fato, viver. Você não precisa de mais um método de gerenciamento de tempo. Você precisa recuperar o direito de não ter o seu tempo gerenciado por interesses externos. Você precisa entender que o seu valor não flutua de acordo com o preço da sua produtividade no mercado das atenções. Se você decidir que hoje o seu maior sucesso foi conseguir respirar fundo e sentir o gosto do café, quem tem o direito de dizer que você está errado? A grande ironia é que, enquanto todos correm para não ficarem para trás, todos acabam chegando ao mesmo lugar, ao esgotamento. A corrida é um círculo. Não há linha de chegada porque o objetivo não é que você chegue, é que você continue correndo. O sistema não precisa do seu sucesso. Ele precisa do seu esforço contínuo e da sua eterna insatisfação. Então, eu te convido a um ato de rebeldia silenciosa. Da próxima vez que o sentimento de atraso bater à sua porta, não tente correr mais rápido. Diminua o passo. Sinta o desconforto de estar fora do ritmo e perceba que, nesse desconforto, existe uma liberdade que a tela nunca vai te oferecer. A liberdade de ser exatamente quem você é, no tempo que você tem, sem precisar pedir desculpas por não ser um algoritmo. Você já percebeu que a única pessoa que realmente pode te dar permissão para desacelerar é aquela que você mais teme decepcionar. Essa sensação de estar em dívida com o futuro não é um acidente, é um projeto de engenharia social. Pense na forma como as interfaces que você usa foram desenhadas, o carregamento infinito, as notificações que simulam urgência, os pontos vermelhos que gritam por sua atenção. Tudo isso foi calibrado para que o seu cérebro sinta que, se você não olhar agora, você vai perder algo vital. E o que é esse algo?
Geralmente é o nada. É apenas mais uma camada de ruído sobre uma vida que já está barulhenta demais. O problema é que, de tanto sermos interrompidos, perdemos a capacidade de mergulhar fundo nas coisas. Nossa atenção se tornou rasa, fragmentada. E é nesse estado de fragmentação que o sentimento de atraso floresce com mais força. Quando você não consegue se concentrar em nada por mais de 10 minutos, você sente que o tempo está voando sem que você tenha feito nada de relevante. A pressa digital destrói a profundidade humana. Nós nos tornamos coletores de começos. Começamos livros que não terminamos, cursos que deixamos pela metade, projetos que abandonamos na primeira dificuldade. E por que fazemos isso? Porque a internet nos prometeu que a novidade é mais valiosa que a constância. O novo gera dopamina. A constância gera esforço. E como estamos sempre buscando o próximo pico de satisfação, olhamos para quem teve a disciplina de terminar e nos sentimos, sim, atrasados. Mas o que não vemos é que a disciplina é um músculo que está sendo atrofiado por esse treinamento constante de gratificação instantânea. Você não é indisciplinado por natureza. Você está apenas com circuitos sobrecarregados por um excesso de possibilidades que não levam a lugar nenhum. A paralisia que você sente diante de tantas opções é a prova de que ter tudo ao alcance de um clique não é liberdade. É uma nova forma de prisão. Vamos falar sobre o medo de ser irrelevante no mundo antes das redes. A relevância era algo que você construía dentro da sua comunidade, da sua família, do seu trabalho. Hoje, a relevância é medida em métricas de alcance global. Se o que você faz não tem um impacto visível para milhares de desconhecidos, a voz no seu ombro diz que não tem valor. Isso cria uma ansiedade existencial sem precedentes. Você começa a moldar a sua personalidade para caber no que é postável. Você escolhe o café pela estética da xícara, o destino da viagem pelo ângulo da foto, e até os seus pensamentos são filtrados para saber se seriam bem aceitos em uma legenda. Nesse processo de transformar a vida em um produto, você deixa de ser o sujeito da sua história para se tornar o objeto de consumo de um algoritmo. E objetos não têm tempo. Objetos não sentem cansaço. Objetos são apenas dados. É por isso que você se sente tão exausto. Você está tentando ser um dado em um mundo que exige que você seja uma máquina de processamento constante. A produtividade performática criou um fenômeno curioso. O lazer culpado. Você já tentou assistir a um filme e, no meio da cena, sentiu que deveria estar lendo algo educativo? Ou saiu para caminhar e sentiu que deveria estar ouvindo um podcast de negócios para aproveitar o tempo? Não conseguimos mais apenas estar, o ócio, que para os antigos era o solo sagrado da filosofia e da arte. Tornou-se um pecado capital na religião da eficiência. O sistema nos convenceu de que o tempo de descanso só é legítimo se for para recarregar as baterias para trabalhar mais depois. Ou seja, até o seu sono não te pertence mais. Ele é apenas uma manutenção necessária para que a máquina continue produzindo amanhã. Essa perda da autonomia sobre o próprio tempo é a raiz da frustração que você sente. Você não é dono dos seus minutos. Você é apenas um gestor de prazos que nunca terminam. E o que dizer da solidão acompanhada? Nunca estivemos tão conectados. E, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão sozinhos em nossas lutas. Porque na vitrine digital, ninguém fala de fracasso, ninguém posta a conta bancária no vermelho, a briga com um parceiro ou a dúvida cruel sobre o sentido da própria carreira. Então, quando você enfrenta essas coisas, que são a base da experiência humana, você se sente uma anomalia. Você olha para a tela e vê um mar de pessoas resolvidas, bem-sucedidas e em paz, e conclui que o problema é exclusivamente seu. Essa percepção distorcida da realidade alheia é o que alimenta o isolamento emocional. Você se esconde atrás de uma máscara de que está tudo bem para não parecer o único atrasado da turma. Enquanto todos ao seu redor estão fazendo exatamente a mesma coisa, estamos todos fingindo que sabemos para onde estamos indo. Enquanto seguramos o choro no elevador,